Olá, saudações, namastê, axé, shalom, optia, tudo bem com você, ser magnífico? No nosso vídeo de hoje, eu, bruxo e mago Magno Constantino, venho trazer para você um conteúdo muito importante sobre a Goécia. Vamos começar? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilha. Em 1904, MacGregor Mathers e Aleister Crowley, eles, que eram dois grandes nomes do ocultismo, eles publicaram uma versão definitiva de um grimório chamado A Chave Menor de Salomão, né? A Clavícula Salomanis Regis, ou Lemengeton. Esse livro ele dá toda a base de um sistema de magia chamado de Goécia, que é bastante conhecido. Esse sistema ele apresenta para gente 72 demônios, sendo cada um desses demônios com características e peculiaridades divididos e organizados em uma hierarquia. Reis, príncipes, duques, marqueses, condes e outros. Cada um desses gênios também possui, cada um tem o seu selo ou sigilo. É uma assinatura espiritual. E o Grimório diz que quem seguir todas as instruções, criando os objetos mágicos e obedecendo as ordens das cores, horários, evocações, as palavras mágicas, os desenhos, consegue aprisionar esses demônios, esses gênios, e colocá-los para lhe servir, né? Como eu disse, cada um tem a sua peculiaridade, característica e personalidade. Eles oferecem coisas diferentes. Então, você vai ter, por exemplo, o Ozi. Ele tem a capacidade de nos tornar mais sábios em diversos assuntos da ciência, física, química, matemática, biologia, astronomia e por aí vai. O Marquês Nabérios, ele recupera a honra, traz o respeito e a admiração das pessoas para aqueles que perderam isso em algum momento da vida, né? A Gremory, por exemplo, que é a duquesa, ela tem a capacidade de nos contar tudo sobre o passado, presente e futuro de alguém ou de lugares ou enfim, né, de pessoas ou de lugares. Mas a pergunta que fica é: de onde veio esse livro? Até onde essas informações são verdade? E o que o rei Salomão tem a ver com tudo isso, né? É sobre isso que nós vamos tratar hoje nesse nosso encontro e eu espero que você tire o melhor proveito desse nosso estudo. O argumento do Grimório. Sendo assim, a Chave Menor de Salomão, né, livro publicado em 1904 por MacGregor Mathers e Crowley, Aleister Crowley. E esse livro é uma versão definitiva que unifica, né, todo o sistema da Goécia e como que funciona esse sistema de magia, como praticá-lo e etc. Que esse sistema existe desde a Idade Média e é um sistema bastante complexo, com muitas instruções, requerimentos, requisitos, regras, e o livro é dividido em algumas partes, tá? A primeira parte, por exemplo, é a Ars Goetia, é a descrição de 72 demônios, construção do vaso de bronze, e aqui os 72 demônios organizados com os seus cargos, e o que cada um faz, né?
Aqui diz que foi o próprio rei Salomão quem convocou esses 72 e os catalogou, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente. E que Salomão havia aprisionado esses 72 gênios em um vaso de bronze e obrigou esses demônios, esses gênios, a trabalhar para ele durante a vida e também a construção do templo, né? Esse livro ensina como construir o vaso de bronze e aprisioná-los. Na segunda parte é a Ars Goetia Teurgia. Aqui fala sobre os espíritos aéreos. E nessa categoria, que é uma categoria especial de demônios, eles atuam aqui nos elementos, tá? E eles são aqui, descobrem as coisas desconhecidas, né? Eles revelam segredos, revelam fórmulas, encontrar coisas e pessoas perdidas, enfim. Na terceira parte, nós temos a Armes Paulina. Aqui trata-se dos anjos e como esses anjos atuam em diferentes horários do dia. Tem bastante astrologia aqui nessa parte. E os anjos atuando também no zodíaco. Anjos ligados aos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. A quarta parte é o Arms Almadel, né? Ou simplesmente Almadel. O Almadel é um instrumento, né? Esse instrumento é uma tábua, uma mesa de cera com 4 velas nas suas extremidades e com vários símbolos de proteção. Esse objeto é muito importante e indispensável ao mago dentro do sistema, tá? Todas as instruções para construir o Almadel, elas são bem rígidas. As cores que você precisa usar, os materiais, os dias, os horários, enfim. Aqui a quinta e última parte é a Armes Notória, que lista todas as orações e a revelação para o rei Salomão, né? Nessa parte, que eu julgo inclusive a mais importante, que é toda a proteção do mago, né? Aqui é onde associa a Goécia ao rei Salomão, né? Diz que um anjo cedeu esses conhecimentos e um anel para comandar os espíritos para Salomão. Gente, a história de Salomão, de modo geral, é muito, muito, muito complexa, mas o que todo mundo concorda é que Salomão foi um grande rei, sábio, né? Muito rico. Ele recebeu a sabedoria do próprio Deus e ele, no decorrer da sua vida, ele acabou se perdendo. É o que principalmente a Bíblia trata, né, sobre isso. Ele acabou se envolvendo aí com mulheres pagãs. Ele tinha mais de 100 mulheres e ele foi adorando os deuses dessas mulheres, criando templos para eles e fazendo sacrifícios para essas divindades pagãs. E aí diz a lenda que por esse motivo ele havia se perdido, né? Ele manifestou aí a ira de Deus, né? E por esse motivo, então, Deus o abandonou. Lá na Bíblia não fala sobre 72 demônios, nem sobre vaso de bronze, nada dessa parte ocultista, tá? A origem da Goécia, atrelada a Salomão, é assim, vamos por partes. O livro de 1904 é uma versão definitiva de um sistema de magia que já existia há séculos e séculos, tá? Os primeiros rastros da Goécia, eles começam mais ou menos no século XV, XVI, XVII. E
está muito distante da época da Bíblia, está muito distante também da época em que Salomão viveu. Esses primeiros manuscritos isolados, eles trazem as hierarquias dos demônios, os símbolos, as descrições, o que foi a base aí para a criação da chave menor de Salomão, de 1904, tá? E todos esses manuscritos, eles são escrituras apócrifas, ou seja, eles não são aceitos no cânon cristão, né? É como se fossem escritos clandestinos e alguns dizem inclusive que são falsos por não terem uma descrição, uma, uma origem histórica, né? Agora, nessas épocas existiam muitos magos e provavelmente esses magos atribuíram a Goécia ao rei Salomão justamente para dar mais veracidade ao sistema e como ele dá aquele vacilo ali com Deus de ir venerar deuses pagãos, é onde tem aí a brecha para encaixar a Goécia dentro da prática de Salomão, como sendo de Salomão, né? E aí aqui associa-se toda a prosperidade de Salomão associada ao controle desses demônios. O que pode ser que sim, pode ser que não, mas de fato é um sistema riquíssimo, poderoso e, como eu já disse, bastante perigoso. Na Idade Média, voltando, é bastante comum um fenômeno chamado pseudepigrafia, que é um documento, um texto, um livro, uma obra antigo e sem um autor específico ou até mesmo sem dados históricos, né? Ó, a gente tem na Santa Inquisição o Maleus Maleficarum, né? Que é o Martelo das Bruxas, um livro bastante violento que foi recusado pela Igreja, mas foi um grande manual utilizado ali no período da Inquisição para penalizar bruxas, levarem pessoas à tortura e até mesmo à fogueira, tá? E, e aqui acontece também esse mesmo fenômeno com a Goécia, né? Associar ela ao rei Salomão sem provas fatídicas, né? Sem provas históricas disso. Agora vamos lá. Se esses manuscritos são tão antigos e outros deles são da Idade Média, por que esses autores não foram queimados na igreja? Né? Queimados pela fogueira, né? Perdão. E aí vem a grande questão. Reis, rainhas e a burguesia daquela época, todos eles tinham seus conselheiros, magos, bruxos e oráculos. Porém, eles estavam protegidos pela igreja porque eram quem de fato financiava a igreja. Agora, se você fosse um plebeu que fizesse um chá para se curar de alguma coisa, com certeza você seria queimado, você seria considerado um herege, uma bruxa, né? Agora, se você fosse alguém da realeza, da nobreza, da burguesia, aí não, aí você era um alquimista, um estudioso, e aí você estava protegido. Então, magia ficou restrita só aos reis, às pessoas poderosas da época, né? E eles tinham aí essas regalias perante a igreja. Porque a igreja era Deus, né? Aí eu tenho que citar o John Dee, que é um dos ocultistas mais famosos da história, e ele teve uma participação na construção da Goécia. Ele foi conselheiro particular da rainha Elizabeth I e ele desenvolveu muitos estudos e manuscritos falando sobre anjos
e muito de astrologia angélica, né? É, mas ele não foi o único. Vários padres e sacerdotes também é, deixaram escritos, deixaram seus grimórios, né? E a igreja investia nisso, porque de alguma forma ela lucrava também, né? De alguma forma ela mesclava isso ao cristianismo. Como a gente sabe, muitos dos rituais cristãos são baseados ou inspirados e até mesmo roubados dos ritos pagãos, né? Então, isso tudo fica muito evidente para nós e existem alguns que a gente pode citar depois em algum outro momento, tá? Alguns desses inscritos. Então, concluindo, mesmo sendo um livro pseudográfico, né? É, a Goécia, ela é bastante interessante porque ela tem aí ela é um sistema organizado de magia, de feitiçaria, ao qual você, estudando com atenção, se dedicando, você consegue aprender e a manipular essa energia, tá? Fica aqui a minha sugestão de leitura, né? Que você leia A Chave Menor de Salomão, que você se aprofunde bastante, né? Sobre o, a espiritualidade do, do dentro ai, me perdi, perdão. Que você estude bastante sobre a Goécia em si e também sobre sobre a astrologia, sobre os gênios. Dê uma olhadinha também sobre os 72 nomes divinos. É um sistema complexo, envolve muito sobre cabala, numerologia, astrologia, tarô. Então são muitas ciências envolvidas aqui e que exige do mago um tempo maior de estudo e de dedicação, tá? Então que você possa sim aprender, possa estudar, mas só pratique mesmo quando você estiver seguro o suficiente de que você já pode dominar essa arte, porque como todos os outros sistemas de magia, a Goécia tem aí os seus perigos. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Namastê, axé, shalom, optia. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.